Bom dia para todos. Grupo Igreja Pentecostal, eu te dou um bom dia de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E também dou um bom dia para todos que for me assistir pelo Facebook e pelo site, pelo Instagram. Vou deixar um versículo da palavra de Deus para você. Aleluia, que se encontra no livro de 2 Reis, do capítulo 6. Ali diz de Naamã. Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, Naamã, ele era chefe do rei da Síria. Era um homem valoroso, mas porém leproso. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos, meus irmãos, que a lepra é uma doença incurável, uma doença que não tem cura. É uma doença que, louvado seja o nome do Senhor, só Deus pode curar. Só Deus pode curar o ser humano da lepra. E Naamã, ele era leproso. Glorificado, exaltado o nome do Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor que na casa de Naamã havia uma menina, uma israelita, que trabalhava para a esposa de Naamã. E aquela menina disse assim: tomara que meu Senhor conhecesse o profeta de Israel. Aleluia. E diz a Bíblia que Naamã, ele mandou uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel leu aquela carta, rasgou a sua veste e disse: sou eu algum Deus para curá-la? Eliseu, o profeta, o homem de Deus, disse: por que rasgaste a sua veste? Por que não vem a mim e saberá que é a profeta de Israel? No dia de hoje não é diferente. Ainda tem profeta que tem autoridade no nome do Senhor. Aleluia. Diz a palavra de Deus que Naamã, ele foi à porta de Eliseu. Eliseu não foi até Naamã. Eliseu mandou um mensageiro: vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão e fica curado da sua lepra. Diz a Bíblia que ele se indignou, porque ele pensou que Eliseu ia lhe pôr as mãos e clamar no nome do Senhor. E ele se indignou mais ainda, porque ele não queria mergulhar naquela água do Rio Jordão. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Para receber vitória, tem que mergulhar, tem que descer lavando a sábia, tem que ser mais humilde, tem que aprender a perdoar, tem que aprender a receber o perdão, tem que servir a Deus da maneira que Deus quer que você serve, não da maneira que você quer servir. Porque muitos aí dizem que serve a Deus, mas serve sim da sua maneira, na desobediência, na rebeldia, com espírito de fofoca, com espírito de mentira, com vaidade, com infidelidade. Não é dessa maneira que tu vai receber a vitória. Isso aí são lepra. Lepra da vaidade, lepra da fofoca, da calúnia, da miséria. Lepra. Você precisa mergulhar no Rio Jordão para ficar livre dessa lepra e receber a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Naamã, ele se indignou, ele não queria mergulhar no Rio Jordão, ele queria mergulhar em águas limpas. Até que um moço dele disse para ele: meu Senhor, por que tu não vai mergulhar e ficar curado dessa lepra? Ele só mergulhou porque ele ouviu o conselho do moço, do mensageiro dele. Ele mergulhou e ficou curado da lepra. Você também pode ficar curado dessa lepra. Porque para entrar no reino de Deus, meu irmão, tu tem que ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não adianta. Às vezes a tua bênção ainda não veio por causa dessa lepra que ainda está grudado em você. Esse espírito de fofoca, esse espírito de mentira, esse espírito de vaidade. Aleluia. Você que for me assistir esse vídeo, mergulha no Rio Jordão. Mergulha para tu ficar curado dessa lepra. Desce a casa do oleiro. Rasga teu coração para Jesus. Aprenda a perdoar. Aprenda a amar teu próximo.
como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Peça para Deus tirar essa hipocrisia de você, essa vaidade, essa ganância.